Aqui vai o essencial sobre o livro O Pobre de Direita, do sociólogo Gessé Souza. Sabe aquela pergunta, por que tantos brasileiros pobres votam em políticos que, na teoria, iriam contra seus próprios interesses? Pois é, o Gessé Souza vai fundo nisso e a resposta que ele dá, olha, não tem a ver só com dinheiro. Primeiro ponto, e essa é a grande sacada do livro, o voto não é guiado pela lógica econômica. A motivação real é moral, é uma busca por dignidade, por reconhecimento. Porque, vamos combinar, ninguém levanta da cama se não se sentir minimamente digno, né? É essa busca que move as pessoas. Segundo, o autor diz que a chave para entender isso é um tipo de racismo disfarçado, que ele chama de racismo cultural. Não é o xingamento na cara, sabe? É aquela ideia de que os mais pobres são, sei lá, preguiçosos ou corruptos. E isso permite que uma parte dos pobres, os remediados, se sintam superiores ao se distanciarem da chamada ralé. E por último, como a extrema-direita entra nessa história? Ela pega todo esse sentimento de humilhação e, em vez de apontar para a elite, joga a raiva em cima de outros grupos. Negros, nordestinos, a comunidade LGBTQ+, isso dá um bode expiatório e um falso senso de superioridade, transformando políticos em símbolos de uma vingança moral. Resumindo, o livro mostra que a adesão do pobre à direita tem menos a ver com o bolso e muito mais com uma luta dolorosa por dignidade. Bom, tem uma pergunta que eu acho que está na cabeça de muita gente e que é o ponto de partida das nossas fontes de hoje. Qual seria? Por que tanta gente parece votar contra o próprio bolso? Sabe? O que leva uma parcela enorme da população a apoiar líderes com propostas que, no papel, parecem prejudicar seus interesses econômicos. Exato. E a obra do Gessé Souza, O Pobre de Direita, que está guiando a nossa análise, já começa dizendo que a resposta não é irracionalidade, não é falta de educação. Não, o buraco é bem mais embaixo. Muito mais. A tese central, assim, é que a gente se acostumou a olhar para essa questão só com uma lente econômica. E essa lente tá errada. Ela não dá conta, né? Não dá conta. O autor convida a gente a mudar o foco. Ele diz que a chave para entender esse voto não tá no bolso, mas na alma. É uma questão moral, uma luta, assim, desesperada por reconhecimento, por dignidade. Uma luta por reconhecimento. Nossa, isso já muda completamente o jogo. Totalmente. E para entender como isso funciona no Brasil, a análise sugere que a gente precisa, primeiro, fazer uma viagem. É verdade. A gente tem que voltar para os Estados Unidos, lá no início do século XX, e entender como a própria ideia de opinião pública começou a ser, e a palavra é forte, fabricada. Fabricada é a palavra perfeita. Foi lá que se desenvolveu uma espécie de manual de operações, sabe? Uma tecnologia de manipulação que foi sendo aperfeiçoada e que, hoje, serve de modelo para a nova extrema-direita no mundo todo. Ok, então vamos desvendar essa história. E ela começa com uma figura que parece saída de filme. Edward Bernays. E o nome não é coincidência. Sobrinho do Freud. Exato, sobrinho do Sigmund Freud. E pelo que os textos indicam, ele pegou as teorias do tio não para curar a mente das pessoas, mas para manipular. É uma ironia em tanto, né? Bernays é considerado o pai das relações públicas modernas. Ele pegou as ideias do Freud sobre desejos inconscientes, sobre medo, sobre as pulsões que movem a gente e criou um método para explorar isso, para vender coisas. Ele entendeu que não se vende um produto, se vende um sentimento. Exato. Uma ideia. E a fonte traz aquele exemplo clássico, que é inacreditável. A campanha das tochas da liberdade. Ah, essa é fantástica. Conta um pouco pra gente. Claro. Nos anos 20, fumar era um tabu para mulheres. A indústria do tabaco via ali um mercado gigantesco, né? Exato. Inexplorado. Metade da população. Exato. Aí contrataram o Bernays. Em vez de fazer um anúncio falando cigarros são gostosos, ele organizou um golpe de mestre. Pagou um grupo de mulheres jovens elegantes para, durante uma parada famosa em Nova York, acenderem cigarros em público. E, claro, ele avisou a imprensa antes. Ah, ele armou a cena. Armou tudo. Ele disse que seria um protesto por igualdade. E ele batizou os cigarros de tochas da liberdade. Nossa. Ele associou o ato de fumar com a emancipação feminina,
com a libertação. Exatamente. Ele não vendeu o cigarro, ele vendeu a ideia de liberdade. As vendas para mulheres dispararam. E ele fez o mesmo com o bacon, né? Fez a mesma coisa. O café da manhã americano era leve. Os produtores de bacon queriam mudar isso. Bernays contratou um médico que convenceu outros quase 5.000 médicos a assinar um documento dizendo que um café da manhã pesado, com bacon e ovos, era mais saudável. E aí ele espalhou isso pela imprensa. Como se fosse ciência. Uma descoberta científica. Tem uma frase dele, citada na fonte, que é impressionante. Mesmo que você não goste de bacon, se o seu médico o aconselhar, você irá comer. Isso é a tal fabricação do consentimento, então. Né, a essência disso é transformar o cidadão que pensa num consumidor, que age por impulso. Por desejos que ele nem entende. E o fascinante é como as ideias dele conversavam com as de outro pensador da época, o Walter Lippmann. Lippmann era mais cético, sabe? Ele achava que a democracia, como a gente idealiza, era impossível. Impossível? Por quê? Porque para ele, a maioria das pessoas não seguia por fatos, mas por estereótipos, por imagens mentais que ele chamava de pseudo-ambientes. Pseudo-ambientes. É como se cada um de nós vivesse numa bolha particular, o que hoje talvez a gente chamasse de bolha de filtro das redes sociais. É uma analogia perfeita. A pessoa acha que está vendo o mundo real, mas só está vendo um recorte que confirma o que ela já acredita. E por isso, ele achava que a massa era incapaz de se autogovernar. E qual era a solução para ele? A solução soa bem antidemocrática. Uma elite de especialistas, uma elite esclarecida, deveria guiar o que ele chamava, sem rodeios, de rebanho popular. Uau, rebanho popular. E essa ideia foi testada em larga escala, né? Durante a Primeira Guerra Mundial. Foi o grande laboratório. O governo americano criou uma agência de propaganda, o Creel Committee. O desafio era imenso. Em 1917, os americanos eram pacifistas. Não queriam entrar na guerra. De jeito nenhum. Em 6 meses, essa agência transformou a nação numa horda de fanáticos pela guerra. A tática foi disseminar propaganda e notícias falsas sobre atrocidades horríveis, muitas inventadas, que os alemães estariam cometendo. O medo e a indignação foram as ferramentas. Ok, deixa eu ver se eu entendi a linha do tempo. Começa com Bernays e a manipulação do consumo. Isso evolui com Lippmann para uma teoria política sobre como guiar a opinião pública. E na guerra, isso vira propaganda de Estado. É esse o caminho? É exatamente esse o caminho. E ele não para aí, ele se sofistica. Fica mais complexo. Muito. Pulando para 1971, tem um documento chamado Memorando Powell. Foi um chamado às armas para o mundo empresarial americano. A tese era que o capitalismo estava sob ataque de uma cultura progressista que dominava as universidades, a mídia... E que era preciso contra-atacar. E aí entram figuras que talvez o pessoal conheça mais, como os irmãos Koch, Robert Mercer. Levaram isso tão a sério que criaram o que a fonte descreve como uma verdadeira linha de produção ideológica. Linha de produção? Como assim? É uma estrutura de 3 etapas. Primeiro, financiar intelectuais para produzir as ideias que eles queriam. Desregulamentação, impostos baixos para os ricos, essas coisas. Certo. Segundo, criar think tanks, que são essas fundações com cara de centro de pesquisa, para transformar essas ideias em projetos de lei e em políticas públicas. E a terceira etapa, financiar supostos movimentos sociais de base tipo Tea Party, para criar a impressão de que o povo queria aquelas políticas e, com isso, pressionar os políticos a aprová-las. É um ecossistema completo para fabricar uma realidade. As consequências disso a gente vê até hoje. A fonte cita o site Breitbart News, do Steve Bannon. Sim, o Breitbart foi a ponta de lança disso na era digital. O método era simples: usar desinformação, teorias da conspiração, fake news para inflamar emoções, principalmente racismo e nacionalismo. E aí veio o próximo passo. O uso de dados em massa, o escândalo da Cambridge Analytica. Usaram dados do Facebook para mapear o perfil psicológico de milhões de eleitores e mirar neles com propaganda personalizada, explorando os medos e ressentimentos mais íntimos de cada um. Isso para influenciar o voto no Brexit e na eleição do Trump. Exatamente. O resultado final disso, como a análise aponta, é a
privatização da política. É uma ideia muito forte essa. É fortíssima. Quer dizer que o debate de ideias, a busca pelo bem comum, isso sai de cena e o que entra no lugar é uma disputa de marketing. É exatamente isso. A verdade se torna irrelevante. O que importa é a eficácia da mensagem em mobilizar a sua base, geralmente através do ódio a um inimigo. E essa máquina de criar ressentimento virou um produto de exportação muito eficaz. E que funciona melhor ainda em países que já têm feridas sociais muito profundas. O que nos leva diretamente ao caso do Brasil. Certo. Então, como esse modelo americano, essa tecnologia, aterrissa no Brasil? A análise do Souza é direta. O solo fértil para tudo isso aqui é o racismo. Não aquele racismo aberto de segregação, mas um que a fonte chama de racismo cordial. Aquele que finge que não existe, mas que estrutura toda a nossa sociedade. O autor desenvolve um conceito-chave aí, que é o de racismo cultural. Racismo cultural. Ele argumenta que a partir da era Vargas, o racismo biológico, aquele da cor da pele, se tornou assim mal visto, socialmente inaceitável. Então o preconceito precisou de uma nova máscara para sobreviver. E que máscara foi essa? A culpa deixou de ser da raça e passou a ser da cultura. A ideia de que o problema do Brasil é um estoque cultural inferior. Ou seja, A tese de que o povo brasileiro, por ser majoritariamente negro e mestiço, teria uma cultura inferior. Mais preguiçosa, mais corrupta, mais do jeitinho. É o mesmo preconceito, só que com uma roupa nova, mais aceitável. e isso permite que a elite e a classe média que se veem como brancas justifiquem seus privilégios. Elas não são privilegiadas por causa de uma estrutura, mas porque são moralmente superiores, mais trabalhadoras. Exato. E a luta contra a corrupção vira a arma perfeita para atacar líderes populares, porque o povo já foi estigmatizado como corrupto por natureza. E essa lógica tem até uma geografia, né? A fonte descreve a construção do excepcionalismo paulista, que se estende para o sul. Uma identidade regional que se constrói como europeia, trabalhadora e, portanto, superior. E essa superioridade é afirmada em oposição ao Nordeste, visto como africano, mestiço e preguiçoso. O racismo de raça se disfarça de preconceito regional. Perfeitamente. E a pesquisa de campo do livro traz um exemplo que é simplesmente chocante. O relato de um entrevistado de Santa Catarina. Ah, sim, o caso de F. Rossler. É um retrato perfeito dessa mentalidade. Ele se descreve como alemão, não como brasileiro. Ele chama a funcionária do caixa da loja dele, que é mestiça, de bugra. Nossa! E o mais estarrecedor, ele diz que queria um passaporte diferente para poder visitar o Nordeste só como turista e que os nordestinos não deveriam decidir o futuro do país com o voto deles. Que loucura! É a teoria do racismo cultural encarnada numa pessoa. E é aqui que a análise introduz outra figura central, o pobre remediado. Quem é essa pessoa? O pobre remediado é aquele segmento que ganha ali entre 2 e 5 salários mínimos. Muitas vezes é branco, especialmente no Sul e Sudeste. Objetivamente, essa pessoa está numa posição vulnerável, explorada. Mas, psicologicamente, a grande luta dela não é contra a elite. Não. Não, é para não ser confundido com a classe que está logo abaixo, a ralé, de marginalizados que no imaginário brasileiro é majoritariamente negra. Então, para conseguir o reconhecimento que a sociedade nega, essa pessoa não se rebela contra o sistema. Não! Ela se identifica com a elite. Ela adota os valores e os preconceitos da classe dominante. E o jeito de fazer isso é marcando a sua superioridade moral e social em relação a quem está abaixo. É uma oposição, então. Uma oposição total. Eu sou o pobre honesto, trabalhador, em contraste com o pobre delinquente vagabundo que vive de Bolsa Família. É uma lógica meio trágica, né? Para se sentir por cima, a pessoa precisa pisar em quem está logo abaixo. E o autor argumenta que Jair Bolsonaro se tornou o representante perfeito desse segmento. Ele deu voz a esse ressentimento, a esse sentimento de superioridade do cidadão de bem. Ele ofereceu essa validação. Mas essa busca por uma identidade moral parece criar um vácuo de pertencimento.
é aí que as igrejas evangélicas entram, segundo a análise. É exatamente nesse vácuo. Para milhões de brasileiros que se sentem humilhados, abandonados pelo Estado, as igrejas evangélicas, especialmente as neopentecostais, oferecem uma resposta muito poderosa. O que elas oferecem? Primeiro, uma comunidade, uma rede de apoio. Mas, o que é crucial, elas oferecem uma nova identidade moral. Um propósito. E como essa identidade é construída? A fonte faz uma distinção importante. A maioria dessas igrejas não se baseia no que se chama de religiosidade ética, que busca transformar o mundo. Elas se baseiam na religiosidade mágica. Religiosidade mágica? A crença na cura divina, no exorcismo, na teologia da prosperidade. A vida não é um projeto social, é uma guerra cósmica, aqui e agora, entre Deus e o diabo. E isso oferece soluções imediatas para os problemas do dia a dia. E aqui a análise fica muito interessante. O autor argumenta que, para construir essa identidade, o neopentecostalismo se apropria de elementos das religiões afro-brasileiras, mas invertendo o sinal. Sim, e esse é um ponto muito sutil e poderoso. Entidades como Exus e Pombagiras são ressignificadas no discurso neopentecostal como demônios que precisam ser expulsos do corpo do fiel. Então, ao passar por esse ritual, passar por essa libertação, o fiel está simbolicamente rompendo com uma herança cultural afro-brasileira que é muito estigmatizada. É uma forma de embranquecer simbolicamente, de se purificar. E essa guerra espiritual no plano pessoal acaba virando uma guerra política. Inevitavelmente. Porque se a sua vida é uma batalha entre Deus e o diabo, a política também vai ser. Para muitos desses fiéis, todo o debate político se resume a uma única questão: a defesa da família tradicional e dos bons costumes. Pautas econômicas, sociais, tudo isso fica em segundo plano. Tudo vira secundário diante da ameaça moral. A pesquisa traz a fala de um fiel, o Ederson, que resume isso perfeitamente, né? Sim, o depoimento dele é muito claro. Ele diz que Bolsonaro podia ter todos os defeitos, podia ser grosseiro, mas ele era um cara que pensava em família e tinha uma ideologia voltada ao cristianismo. E ameaças fabricadas, como o kit gay. Ou então, a ideologia de gênero são percebidas por ele como perigos reais, literais, à salvação dos filhos dele. E Bolsonaro foi o único líder que se apresentou como guerreiro, disposto a lutar essa batalha por eles. Então, se a gente junta as taças, para o pobre de direita que a fonte descreve, o voto não é um cálculo de o que é melhor para o meu bolso. De forma alguma. O voto é uma declaração de identidade. É uma afirmação de quem ele é no mundo. Um trabalhador honesto, um pai de família, uma pessoa de bem. É um ato de se alinhar a um líder. Isso, um líder que valida esse valor e, ao mesmo tempo, ataca verbalmente todos os inimigos que ameaçam essa identidade. O bandido, o esquerdista, o nordestino preguiçoso. O voto vira uma arma nessa guerra cultural por respeito. Então, para a gente amarrar tudo, a tese central das fontes é que o fenômeno do pobre de direita no Brasil não pode ser entendido pela lógica econômica. Não mesmo. Ele só faz sentido quando a gente olha pela lente da humilhação social e da busca desesperada por reconhecimento. É uma resposta, ainda que distorcida, a feridas muito profundas, moldadas pelo racismo estrutural. Exato. E, para um pensamento final, o autor recorre de novo a Freud para tentar explicar a força dessa ligação que é quase magnética entre as massas e esse tipo de líder. E o que Freud diria? A teoria sugere que, em momentos de grande desamparo, um líder que encarna os valores, as frustrações e, principalmente, os ressentimentos de um grupo pode funcionar como um substituto para o superego dos seus seguidores. O superego seria a nossa bússola moral interna? A nossa consciência. Exatamente. O líder passa a ser a bússola. O que ele diz se torna verdade. O que ele aprova se torna o certo. Isso gera uma devoção quase hipnótica, que está muito além de qualquer cálculo racional. Nossa, e a questão que fica e que é bem provocadora é se a identidade política de milhões de pessoas está tão amarrada a essas necessidades psicológicas primárias de pertencimento, de valor.
qual é o espaço que realmente sobra para o debate público baseado em fatos, em projetos e na construção de consensos em sociedades tão brutalmente desiguais como a nossa? Olha, vamos direto ao ponto com um resumo das ideias principais do livro O Pobre de Direita, do sociólogo Gessé Souza. Sabe aquela pergunta que muita gente se faz? Por que, afinal, tantos brasileiros pobres votam em políticos de direita que parecem ir contra os interesses econômicos deles mesmos? Pois é, o autor argumenta que a resposta não está no dinheiro, está na busca por dignidade. Primeiro ponto, a motivação principal não é a grana, é moral. A gente, como ser humano, precisa se sentir valorizado, sabe? Então, quando alguém vota contra o próprio interesse econômico, não é que a pessoa seja irracional. Na verdade, ela está buscando essa dignidade de outra forma. Tá, mas de onde vem isso? Bom, aqui entra o segundo ponto, o racismo. Para o autor, o racismo é a base da nossa desigualdade. Só que como hoje em dia ficou inaceitável ser abertamente racista, ele meio que usa umas máscaras. Uma delas é aquela ideia de que o povo é corrupto, que acaba sendo uma forma de estigmatizar os mais pobres, que são em sua maioria negros e mestiços. E isso nos leva ao ponto final. Como isso tudo vira voto? O Gessé Souza foca num grupo que ele chama de pobres remediados, a classe trabalhadora com alguma estabilidade, mas que ainda está na luta. Para se sentirem superiores àqueles em situação pior, eles adotam o discurso da elite, se vendo como trabalhadores honestos contra os vagabundos que dependem de programas sociais. Em suma, o voto do pobre na direita não é um erro de cálculo, mas sim o resultado de como o racismo disfarçado molda a busca por dignidade em uma sociedade super desigual.